Akira Toriyama partiu. Mas não partiu sem deixar um enorme legado. Um dos maiores mangakas até hoje e, sem dúvida alguma, um dos impulsionadores da cultura japonesa para o Ocidente, faleceu no passado dia 1 de março. E é por isso mesmo que hoje o vídeo é um tributo a Akira Toriyama. Vamos falar um pouco sobre a sua vida, assim como as suas obras e a marca que ele deixou em todos nós. Entretanto, vais já deixando aqui o teu Genki Dama like neste vídeo, subscreve o canal, porque vamos a mais uma Hora do Nerd. Akira Toriyama nasceu no dia 5 de abril de 1955 e passados 23 anos, em 1978, já estava a ter a sua primeira obra publicada na Weekly Shonen Jump. Esta sua primeira obra era chamada de Wonder Island. Claro que, apesar de não ter sido na altura um grande sucesso, o nome de Akira já começava a ser falado dentro do mundo dos mangás. Depois disto, ele criou muitas outras obras, como por exemplo Highlight Island. Ele gostava muito de ilhas, pelos vistos. E logo a seguir escreveu e desenhou Tomato Girl Detective. Eu tentei procurar um pouco sobre estes primeiros mangás de Akira Toriyama, mas sem grande sucesso. Não sei se foi por ter sido na época em que foram publicados, ou mesmo se calhar por não serem assim mesmo quase nada conhecidos. Numa das razões foi de certeza. Só que não consigo mesmo saber o que é que se tratavam estas primeiras 3 obras de Akira Toriyama. No entanto, Akira Toriyama já estava lançado como mangaka e a sua obra seguinte ia ser aquela que eu ia pôr na ribalta, digamos assim. E foi nada mais nada menos que um mangá de Dr. Slump. Uma história sobre um inventor conhecido como Dr. Slump que tenta construir a primeira robô do mundo. E esta tu deves saber muito bem quem é. Sim, é a Aral. Neste mangá, as aventuras de Aral passam muito por pequenas aventuras entre a Aral, os humanos e algumas invenções que o Dr. Slump cria, até porque ele era um pouco desastrado. Este mangá era também cheio de piadas e paródias tanto à cultura japonesa como principalmente à cultura americana. E este sim, foi o mangá que deixou mesmo Akira Toriyama reconhecido em todo o Japão. Foi publicada na Weekly Shonen Jump entre 1980 e 1984, conta com 18 volumes e foi também o primeiro mangá de Akira Toriyama a receber uma animação para anime pela Toei Animation entre 1981 e 1986, com um total de 243 episódios. Mas atenção, mano, Akira Toriyama tem imensas histórias criadas por ele. Aliás, se fizermos uma pesquisa rápida na internet, até mesmo na Wikipédia, aparece uma lista interminável de obras feitas, criadas e desenhadas por Akira Toriyama. Isto ainda mesmo antes de Dr. Slump. Simplesmente foram muitas, ele tinha muitas ideias, mas que infelizmente ou felizmente não pegaram. Ora, então, Akira Toriyama tinha terminado o mangá de Dr. Slump e foi precisamente nesse ano, em 1984, que começou a escrever a obra que viria mudar completamente o mundo e a cultura japonesa no Ocidente, Dragon Ball. Dragon Ball foi um mangá que começou aquilo que era chamado no Japão a Era Dourada da Jump. Isto juntamente com uma outra obra, de mangá que tu também deves conhecer muito bem, Fist of the North Star. Ora, Dragon Ball foi um sucesso quase instantâneo, mas infelizmente isto também criou um problema para Akira Toriyama. Basicamente, ele foi forçado a trabalhar em Dragon Ball durante 11 anos, entre 1984 e 1995. E é por esta razão que muitas das vezes ouvimos falar que uma obra muito grande, por norma, é má para os mangakas. Começou a ser mau para a sua saúde, começou a ser mau para a sua vida pessoal, e este é um dos grandes males da indústria japonesa. Como tanto o mangá e o anime, que começou mais tarde, estavam imensamente famosos, o autor vê-se obrigado a continuar a história e a fazer desenhos ao ritmo da Weekly Shonen Jump, que não sei se vocês sabem, mas não é assim tão fácil. Só para tu teres uma noção, durante este período de 11 anos, Akira Toriyama produziu cerca de 42 volumes de Dragon Ball, o que faz um total de mais ou menos 200 páginas e mais ou menos 10.000 desenhos de Dragon Ball. É que eu nem quero imaginar as horas que ele passava por dia a desenhar sempre a mesma história. Acredito perfeitamente que este seja também um dos problemas para, por exemplo, o Eiichiro Oda, o criador e o desenhista do One Piece. Claro que com todo o sucesso mundial de Dragon Ball, vieram outras coisas atrás. O anime, filmes, jogos de consola e uma mega campanha de merchandise
pelo mundo fora como nunca antes visto. E já agora, por falar em coisas surreais, seria surreal se tu não deixasses aqui o teu Genkidama like neste vídeo e que não subscrevesses o canal, não era? Então vá, deixa aí aquele thumbs up, subscreve e ativa o sininho, porque senão perdes completamente aquilo que se vai passando aqui no mundo dos animes. E eu sei que tu não queres fazer isso. Ainda para mais num vídeo de tributo a Akira Toriyama. Então, continuando com a vida do nosso mangaka depois do sucesso de Dragon Ball, parece que Akira ficou farto de histórias longas e apesar de ter continuado a escrever algumas obras curtas, como por exemplo o anime que estamos a poder ver agora na Netflix, Sandland, ele começou a envergar por um caminho um pouco diferente daquilo que os mangakas estão habituados a fazer e começou também a trabalhar para o mundo dos videojogos. O que tu mais deves conhecer de certeza é, por exemplo, o seu trabalho, o seu desenho nos jogos de Dragon Quest. Mas não foi só neste. Ele também trabalhou, por exemplo, em Chrono Trigger, um grande sucesso da PlayStation, e Blue Dragon. Ou seja, parece que por volta desta altura, ou seja, mais ou menos perto do ano 2000, Akira Toriyama tinha-se virado mais para o desenho do que propriamente na criação de histórias. No entanto, Akira Toriyama serviu para inspiração para muitos outros criadores e foi muitas vezes considerado como o mestre do género de shonen nos mangás, juntamente com Eiichiro Oda de One Piece, Tite Kubo de Bleach e Masashi Kishimoto de Naruto. O engraçado é que todos estes outros que eu acabei aqui de dizer sempre disseram publicamente que se tinham inspirado na obra de Dragon Ball de Akira Toriyama. Por isso, se existe um pai do mundo shonen dos mangás, é mesmo o Akira. Já em 2006, Akira Toriyama ainda fez um crossover entre Dragon Ball e One Piece, chamado de Cross Epoch, que ainda mais tarde abriu as portas também para um crossover de Dragon Ball, One Piece e Toriko. No entanto, durante estes anos todos, Akira nunca mais voltou a fazer mangás com uma história longa. Muito provavelmente por causa daquilo que aconteceu com Dragon Ball. Foi apenas mais tarde, ao conhecer Toyotaro, um mangaka que desenhava histórias fan-made de Dragon Ball, que ele decidiu voltar àquele mundo para supervisionar os filmes de Dragon Ball Battle of the Gods, o retorno de Freezer e assim como o anime de Dragon Ball Super. E é provável que tenha voltado apenas porque sabia que ia ter ajuda para desenhar de Toyotaro. O que para mim é ao mesmo tempo uma felicidade e uma tristeza, mas isso fica para outro vídeo, não é para agora. Ainda há bem pouco tempo tinha sido também anunciada a história de Dragon Ball Daima, que esta sim é uma história original de Akira Toriyama, mas lá está, apesar de ser uma história de Dragon Ball, é uma história curta, mas infelizmente Akira Toriyama já cá não estará para ver a sua obra em anime. Akira Toriyama faleceu no dia 1 de março de 2024 devido a um hematoma subdural agudo, que é quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O público só soube desta notícia já no dia 6 de março, isto porque mantiveram em segredo para a família poder fazer o funeral e o luto durante os primeiros 5 dias. Com a sua vida, o mundo ficou mais rico e com a sua morte, mais pobre. Até logo, Akira Toriyama. E é isto, meu nerd. Agora que já conheces um pouco mais daquilo que foi a vida de um dos maiores mangakas de todos os tempos, falta mesmo só aqui o teu comentário. Faz também um pequeno tributo, se quiseres, se não, comenta só este vídeo e até à próxima Hora do Nerd.